Eles foram os rostos mais conhecidos da TV brasileira. Tinham contratos milionários, carros de luxo, mansões e fãs apaixonados. Mas hoje, alguns dormem em apartamentos apertados, outros vendem cachorro-quente na praia e alguns desapareceram sem deixar rastros. O que aconteceu com esses astros da Globo que um dia dominaram a audiência, mas perderam tudo? Vem comigo descobrir. Dedé Santana. Quando você pensa em Os Trapalhões, qual nome vem logo depois de Didi? Para muita gente, a resposta é rápida. Dedé Santana. Ele foi mais que um coadjuvante. Era o alicerce cômico do grupo, o parceiro leal, o escada ideal para o humor de Renato Aragão. Foram anos e anos de sucesso estrondoso. Dedé não era só famoso, ele era amado. E claro, ficou milionário com tudo isso. Fez filmes, programas, participou de A Turma do Didi, A Praça é Nossa. Mas, como já vimos em outras histórias, a fama tem prazo de validade. E o dinheiro também, se não for bem cuidado. O que pouca gente sabe é que Dedé gastou boa parte de sua fortuna em carros de luxo, investimentos mal feitos e decisões impulsivas. Aos poucos, o patrimônio foi se esvaindo, até quase não sobrar nada. Em 2016, ele surpreendeu o público ao aparecer no Domingo Show, da Record, pedindo trabalho. Disse que estava enfrentando sérias dificuldades financeiras e que a situação havia chegado a tal ponto que teve que pedir ajuda a amigos e familiares para pagar as contas. Numa entrevista tocante, soltou uma frase que ficou marcada. Quando você está no auge, rapaz, você tem 500 amigos. Quando você cai um pouquinho, não precisa muito não. Você cai um pouquinho, as pessoas parecem que se escondem de você, sei lá. Dedé precisou colocar uma de suas casas à venda com urgência para cobrir dívidas. Por que Dedé colocou à venda o patrimônio? Não me preparei para essa situação que eu estou agora. Era um imóvel de alto padrão no Rio, mas as contas estavam vencendo uma atrás da outra. Juntei tudo o que tinha nessa casa. Agora preciso vendê-la para não perder outra no Itajaí. Hoje, aos 88 anos, ele segue trabalhando como humorista sempre que pode, tentando manter viva sua paixão pela arte. Mas sua saúde já não é a mesma. Recentemente, precisou ser internado após passar mal antes de uma apresentação. É triste imaginar que alguém que fez o Brasil inteiro gargalhar precise lutar tanto para sobreviver. Alguém que fez parte da infância de milhões e que agora depende de pequenas apresentações e da generosidade dos outros. Você se lembra de alguma cena inesquecível do Dedé com os Trapalhões? Conta aqui nos comentários. Quem sabe a gente ajuda a manter o legado dele mais vivo do que nunca. Giovanna Gold. Você se lembra da Zefa, de Pantanal? Aquela empregada espevitada, cheia de tiradas sarcásticas, que roubava a cena mesmo cercada por estrelas? Eu imagino, Zefa. Só eu. Eu acho que tô fazendo uma besteira na minha vida. Pois acho que você fez mesmo. Pois era Giovanna Gold quem dava vida a essa personagem. Nos anos 90, ela estava em tudo quanto era novela de sucesso. Além de Pantanal, brilhou em Mulheres de Areia. A Alzira tá se fazendo passar pela Ruth, eu já te avisei. Se enganou eu, magrela. A Viagem por Amor. Era uma das atrizes mais requisitadas da Globo, com um talento natural para fazer o público rir e se emocionar com a mesma intensidade. Com tanto destaque, claro que a fortuna veio junto. Contratos gordos, estabilidade, uma carreira promissora pela frente. Mas a vida, que parecia um capítulo de novela das 8, começou a virar drama de horário alternativo. O tempo passou. Os papéis minguaram. Giovanna ainda fez algumas aparições em novelas menores, como em Chiquititas, do SBT. Correspondência para vegetal da Valentina? Nossa! Um extrato bancário em nome da Milena. Da Mili.
Essa menina tá muito rica. Onde interpretou a vilã Carmen em 2013. Mas nem isso salvou. Segundo a própria atriz, o que veio depois foi um longo silêncio e até um calote da emissora. A situação apertou tanto que ela passou a fazer o que nenhum artista gostaria: pedir trabalho publicamente nas redes sociais. Não tenho contrato, eu só queria estar trabalhando, só isso. Eu só queria um personagem para dar uma vida incrível para uma história, que é o que eu faço. Minha última personagem que tem lá os 159K, ela não tinha nem par romântico. Sim, comentava em postagens de autores e diretores, implorando por uma chance. Em uma delas, escreveu com o coração na mão: "Eu não tenho contrato. Só queria estar trabalhando, só isso. Queria um personagem para dar uma vida incrível para uma história, que é o que eu sei fazer." Hoje, morando num apartamento simples no Vidigal, Giovanna vive longe do glamour que a cercava nos anos dourados. Ela mesma admite que vive de forma modesta, sem revelar quanto perdeu, ou quanto ainda tem. Seu último papel de maior destaque foi em Gênesis, da Record, em 2021, e uma pequena participação no remake de Pantanal, em 2022. Mas, desde então, silêncio. E como se já não bastasse a luta financeira, em 2022, Giovanna revelou ter sido vítima de assédio nas gravações da primeira versão de Pantanal, lá nos anos 90. Tive outros pares românticos, um me meteu o linguão na boca, o outro me assediou, o outro foi me dar uma carona de Niterói, eu morava na Urca de Niterói. Ela contou que foi beijada à força em cena e chegou a sofrer perseguição fora dos estúdios. É revoltante pensar que, além do esquecimento, ela ainda carrega traumas que ficaram ocultos por décadas. Quantas atrizes não passaram pelo mesmo? Giovanna Gold é o retrato cru de uma indústria que exalta e depois descarta. E você? Acha que ela ainda merece uma nova chance? Comenta aqui embaixo. Vamos dar visibilidade para essa artista que tanto nos emocionou. Tiago Baldini. A história de Tiago Baldini não é só triste. É o tipo de enredo que você jamais imaginaria se tratando de alguém que já esteve na tela da Globo. Bonito, carismático e talentoso, Tiago chegou com tudo em novelas como Eta Mundo Bom, Liberdade e Os 10 Mandamentos, além de participações em pegadinhas e quadros humorísticos. O futuro parecia promissor. A TV já estava de olho. O público também. Mas foi como se alguém tivesse puxado a tomada do destino. As oportunidades começaram a minguar. E antes mesmo de conseguir consolidar sua carreira, Tiago viu tudo desmoronar, principalmente depois da morte precoce de sua esposa, o grande amor da vida dele. Afundado na dor e sem apoio emocional, ele entrou em depressão profunda. Tentou continuar, mas foi ficando invisível para as emissoras, para os colegas e, aos poucos, até para o próprio público. Sem contratos, sem salário fixo e sem qualquer tipo de estabilidade, Tiago acabou nas ruas. Sim, nas ruas. Passou a viver de doações e da música. Tocava violão pelas praças, praias e calçadas do Rio para tentar comer e sobreviver. Eu tinha tudo, Kleber. Tinha tudo. Tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava a todos os países, os melhores hotéis, tudo. Tinha a melhor profissão. Não bastasse isso, ele revelou também ter enfrentado problemas com drogas, especialmente com cocaína, e lidava com hipoglicemia severa, o que prejudicava ainda mais sua saúde física e emocional. Eu usei muita cocaína no passado, tá? Não uso mais. Eu tenho problema de hipoglicemia, tá? A única doença que eu tenho é hipoglicemia. E o que é ainda mais chocante? Sua última aparição foi no Instagram em abril de 2024. Boa tarde. Quem já falou boa tarde hoje pra mim? Quem já matou um leão hoje, vem matar o meu. Beijos, galera. Valeu. Desde então, o silêncio.
Sua conta foi transformada em memória de. E embora não exista confirmação oficial, muitos fãs acreditam que ele tenha falecido no final do mesmo ano. Mas até hoje, nenhuma matéria, nenhum portal, nenhum amigo famoso confirmou ou negou. Thiago Baldini simplesmente desapareceu. De promessa das novelas a um nome esquecido, possivelmente morto e ignorado pela própria mídia que o apresentou ao Brasil. Se essa história não te toca, é porque o mundo tá mesmo perdendo a empatia. Comenta aqui. Você se lembra dele nas novelas? E você acha que a mídia deveria investigar o que realmente aconteceu com o Thiago? Se quiser me ajudar financeiramente, me doe um violão. Se você me doar um violão, amanhã eu estarei tocando em todos os bares e restaurantes que estiverem abertos, passando e tocando duas. Roberto Bataglin. Nos anos 80 e 90, bastava Roberto Bataglin aparecer na tela que corações suspiravam pelo Brasil inteiro. Ele era aquele tipo de galã clássico, bonito, elegante, voz marcante. Fez novelas como Selva de Pedra. Tá com medo de mim? Enche o saco. Sei que você merecia umas boas palmadas pelo que você me fez hoje. Vai embora. Eu não vou fazer nada. Sassaricando, Alma Gêmea e tantas outras que marcaram época. Mas uma emoção forte, uma situação de desespero, de angústia, pode ser fatal. A audiência era alta. O número de cartas que ele recebia das fãs, astronômico. Era um verdadeiro símbolo de charme e sucesso. Mas o tempo tem o poder de apagar até os rostos mais conhecidos da TV. Aos poucos, os convites foram sumindo, as oportunidades escassearam. E o que parecia uma fase virou rotina. Hoje, aos 62 anos, Roberto Bataglin não pisa mais nos estúdios da Globo desde 2014. Seu último trabalho na TV foi na novela Apocalipse, da Record, em 2018. Desde então, ele precisou se reinventar. E o que fez? Virou corretor de imóveis? Sim, você ouviu certo. Na verdade, eu trabalhei na corretagem, mas com meus imóveis, entendeu? Construindo também, vendendo, alugando, entendeu? Estamos aí para qualquer negócio. Eu gosto muito de mexer com construção, acho muito legal. Eu sou pedreiro. Mas calma, não foi qualquer corretagem. No podcast Papagaio Falante, ele revelou que também atua como construtor e investidor. Eu construo, vendo, alugo. Gosto muito dessa área. Já até trabalhei como pedreiro. Tô aí para qualquer negócio. Ou seja, botou literalmente a mão na massa. Ele não revela quanto perdeu, nem se perdeu. Mas ao ouvir seu tom, é fácil perceber que teve que abandonar o mundo artístico para conseguir manter as contas em dia. Mesmo assim, ainda é lembrado pelo público. Sua participação em Alma Gêmea foi reprisada recentemente pela Globo, o que trouxe um sopro de nostalgia. E talvez até uma pontinha de esperança. Roberto é mais um caso de ator que teve tudo: fama, dinheiro, reconhecimento, e que, quando os refletores se apagaram, teve que se virar para não afundar. Dá para imaginar alguém que já foi idolatrado vivendo à margem da própria profissão? Você acha que ele deveria voltar às novelas? Comenta aí. Quem sabe esse vídeo não chega em algum diretor? Joana Fom. Imagine viver décadas sendo aplaudida, elogiada, reverenciada. E, de repente, o telefone não toca mais. Nenhum convite, nenhuma proposta, nada. Foi o que aconteceu com Joana Fom, atriz talentosa, carismática e que deixou sua marca em novelas como Tieta, onde viveu a icônica Perpétua. Vixe, Perpétua, me esqueci que tem que lhe ajudar na igreja. Quem é que lhe dizer que você não precisa mais ajudar na decoração do andor, não? Aquela vilã amarga, de olhar afiado, que escondia um grande segredo no baú. Joana também brilhou em clássicos como Dancing Days, O Clone e Barriga de Aluguel. Era uma atriz de entrega profunda,
Dessas que transformam qualquer papel em algo inesquecível. Com tantos sucessos, era de se esperar que ela tivesse garantido um futuro confortável, certo? Errado. Apesar de um currículo invejável, Joana não acumulou fortuna. E mais, tomou decisões financeiras que, com o tempo, cobraram um preço alto. Segundo relatos, ela não soube proteger o que ganhou. E o tempo, como sempre, foi implacável. Hoje, aos 85 anos, Joana Fon vive num apartamento simples no Leblon, junto com seu filho. Uma vida longe do luxo da TV e ainda mais longe da dignidade que ela merecia colher após décadas dedicadas à arte. Para quem um dia foi símbolo de talento nas maiores produções da Globo, é chocante saber que ela supostamente vive com um salário mínimo. Desde 2019, quando participou da série Sob Pressão, a atriz não pisa num set de gravação. E o mais triste, mesmo sem atuar, tampouco é homenageada. É como se o tempo tivesse apagado sua trajetória. Mas o público não esquece. Joana vive ainda hoje, nas reprises que encantam novas gerações e nas lembranças daqueles que cresceram vendo seu talento em cena. E se tem algo que esse vídeo prova, é que fama não é sinônimo de estabilidade. E que uma carreira brilhante pode, sim, acabar em silêncio. Se não houver reconhecimento, oportunidades e respeito. Você lembra da Perpétua? Então comenta aqui embaixo sua cena favorita e vamos juntos resgatar o nome dessa atriz gigante da nossa dramaturgia. Eduardo Tornaghi. Nos anos 70 e 80. No nível de relação superficial que eu estava me propondo, foi legal, sim, foi divertido. Quer dizer que não é igual a ser comigo? Não diz uma besteira dessas, Inês. Eduardo Tornaghi era aquele tipo de galã que encantava com uma só frase. Estilo discreto, olhar doce, voz serena. Ele fez parte de novelas como Vereda Tropical. Só prova que eu tinha razão. A gente só não tá de aliança no dedo porque você não quer. Tô sentindo muita sua falta. Dancing Days, A Gata Comeu e tantas outras que marcaram gerações. Com o sucesso veio tudo: contratos generosos, visibilidade nacional, convites a todo momento. Mas Tornaghi decidiu fazer o impensável. Em pleno auge da fama, ele abandonou tudo. Deixou os estúdios, os holofotes e os convites para se dedicar a causas sociais, arte alternativa e educação popular. Preferiu ensinar poesia em escolas públicas do que disputar papel em novela das 8. Uma escolha corajosa? Sim, mas também arriscada. Longe da grande mídia, Tornaghi logo viu sua vida financeira entrar em declínio. Sem estabilidade, sem segurança, passou a viver com pouco. Barato da vida não é ter facilidade. Barato da vida é vencer as dificuldades. E se você passa o dia deitado num sofá com pessoas te servindo, tu vai ter uma p*** nas costas. Hoje, leva uma vida modesta e simples, longe de qualquer luxo, dependendo de pequenos trabalhos, palestras e apresentações. Nos últimos anos, começou a usar as redes sociais para se reconectar com o público que nunca o esqueceu. No Instagram, recita poesias, compartilha reflexões e deixa sua chave Pix exposta para quem quiser colaborar com doações que o ajudam a sobreviver. Na época da televisão, eu parecia importante, mas não me sentia. Hoje, trabalhando com educação na periferia, eu não pareço mais importante, mas agora eu sou. A frase resume tudo. Eduardo abriu mão do conforto para viver de acordo com o que acredita. Mas a verdade é que, ao deixar a fama, ele também foi esquecido por uma indústria que valoriza o brilho e ignora a profundidade. Seu último papel na TV foi uma participação na novela Rock Story, em 2016. E no cinema, atuou no premiado filme A Vida Invisível, de 2019. Desde então, sua presença artística está mais viva nas ruas, nas escolas
e nos olhos de quem ainda acredita que a arte pode transformar. Você já tinha ouvido falar dessa escolha dele? Acha que vale a pena abrir mão da fama por um propósito maior? Comenta aqui embaixo. Essa história merece ser conhecida por mais gente. Maurício Matar. Se você assistia novelas nos anos 80 e 90, com certeza já se apaixonou ou ouviu alguém suspirar por Maurício Matar. Ele era aquele tipo de galã completo, ator, cantor, compositor. Fez novelas icônicas como Rainha da Sucata. Graças a Laurinha Figueroa, naquela noite, a gente se chegou mais. Só que eu acho que você ainda não esqueceu o Edu, né? A Viagem, O Profeta, Uga Uga, A Padroeira e tantas outras. Além de tudo, ainda emplacou carreira na música. Gravando discos e fazendo turnês. Aos olhos do público, estava tudo certo. Fama? Tinha. Dinheiro? Muito. Reconhecimento? De sobra. Mas o que muita gente não viu foi o que aconteceu nos bastidores, longe das câmeras e dos aplausos. Com o passar dos anos, os papéis começaram a rarear. Vieram os períodos de escassez e, com eles, os problemas. Maurício enfrentou ações na justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia que abalaram sua imagem pública. Também se envolveu em um caso polêmico, o atropelamento de um motoboy, o que repercutiu negativamente na mídia. E enquanto as manchetes surgiam, os convites para atuar sumiam. Aos poucos, a TV deixou de ser sua casa e ele precisou buscar outro rumo. Hoje, Maurício Matar vive com sua esposa e filha em Aras, no interior de Minas Gerais, onde trabalha como criador de cavalos da raça Nelore. Longe do glamour, mas também longe da pressão, não é um plano B, é uma escolha. Agora quero qualidade de vida. Quero estar mais com minha família. Não é um plano B, é uma questão de continuar fazendo, né? Eu quero continuar fazendo, só que agora eu quero olhar mais para a qualidade de vida, eu quero ficar mais com a minha família. Aí veio a história do cavalo e logo depois veio a história do Nelore. Apesar de ainda fazer participações pontuais, especialmente na Record, a realidade atual é outra. Ele não vive em pobreza, mas está longe da riqueza e da fama de antes. Agora estou começando a sentir que os tempos mudaram. Então, eu não estou tendo mais aquele... as coisas, elas meio que estão se repetindo. E de uma maneira que não está gostoso como era gostoso antigamente fazer. Em março de 2025, foi convidado para participar do programa do Ratinho, o que mostra que ainda há interesse do público. Mas os grandes papéis nas novelas, esses parecem ter ficado no passado. Maurício é mais um nome da Globo que brilhou intensamente e que depois precisou encontrar um novo caminho fora dos estúdios. Você acha que ele ainda deveria estar nas telinhas? Comenta aqui. E se lembra de algum personagem dele que marcou sua infância ou adolescência, escreve também. Marcus Winter. Marcus Winter tinha aquele olhar intenso que parecia carregar 1000 histórias. Nos anos 90 e início dos 2000, era figurinha carimbada nas novelas da Globo. Ele fez Tieta, Irmãos Coragem, Corpo Dourado. Não fica aqui vivendo a nossa vida, hein? Olha, quando meu pai revelou a tua existência, ele queria que eu casasse com você. Sonho Meu, Mulheres de Areia. E tantos outros sucessos que, só de ouvir os nomes, já dá aquele gostinho de saudade. Durante anos, sua presença era garantia de audiência e prestígio. Com tanto trabalho em grandes produções, é claro que ele conseguiu juntar uma bela grana. Mas o tempo foi impiedoso. De um momento para o outro, os papéis começaram a sumir. E o que antes era um ator em ascensão, virou um artista ignorado pelas emissoras. Marcos passou nada menos que 5 anos sem conseguir um único papel de destaque. E não era por falta de talento.
Isso ele sempre teve de sobra. Era simplesmente porque, na lógica cruel do meio artístico, ele já não era mais uma novidade. As contas, claro, não esperam. E como a maioria dos brasileiros, Marcos teve que fazer escolhas difíceis. Vendeu sua mansão, acumulou dívidas, ficou sem dinheiro até mesmo para pagar gasolina ou a empregada doméstica que o ajudava há anos. Chegou a enfrentar momentos de desespero, mas, mesmo assim, resistiu. Ele não largou a profissão. Continuou tentando. Conseguiu papéis pontuais, especialmente na Record, onde atualmente se prepara para atuar na novela bíblica Paulo, o Apóstolo, prevista para 2025. Mas a verdade é que aquele glamour dos tempos de Globo ficou no passado. Marcos Winter é hoje o retrato de muitos artistas brasileiros. Talentosos, experientes, mas deixados de lado por um mercado que troca profundidade por rostos novos a cada temporada. Será que a TV ainda sabe valorizar quem construiu sua história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Marcos merece ser lembrado. E, mais ainda, merece trabalhar. Mário Gomes. Nos anos 70, Mário Gomes era simplesmente um dos rostos mais cobiçados da televisão brasileira. Com seu jeito sedutor, olhar marcante e aquele bigode inconfundível, ele estrelou novelas icônicas como Gabriela, Anjo Mau e Guerra dos Sexos. Era o típico galã, fama, contratos milionários, fãs em delírio e muito dinheiro no bolso. Mas o que ninguém imaginava é que décadas depois ele seria flagrado empurrando um carrinho de sanduíche na praia, lutando para sobreviver. Sim, é isso mesmo. Mário enfrentou uma sequência de reveses que mais pareciam enredo de novela dramática. Ficou sem trabalho. Os convites cessaram. Os investimentos que fez deram errado. Sua fábrica têxtil, que deveria garantir estabilidade, quebrou. E com ela, vieram processos trabalhistas e dívidas pesadas. Em 2017, ele foi visto vendendo lanches nas praias do Rio de Janeiro. Com tantos anos de carreira, vender hambúrguer. Longe da TV, como vive hoje o ator Mário Gomes. Sem vergonha nenhuma, ele dizia: é digno, é trabalho. Só é diferente do que eu fazia antes. E estava certo. Mas a mídia não perdoa. E o público, acostumado a vê-lo em papéis de luxo, estranhou a nova realidade do astro. Além dos problemas financeiros, Mário também se envolveu em polêmicas públicas. Teve um relacionamento com a atriz Beth Faria, que na época era casada com o diretor Daniel Filho, e isso lhe fechou muitas portas. Mais recentemente, passou a apoiar abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que aumentou ainda mais as críticas e afastamentos dentro do meio artístico. Mas talvez o golpe mais duro tenha sido outro. Mário Gomes perdeu sua casa no Rio de Janeiro. Devido a dívidas acumuladas, o imóvel, avaliado em mais de 12 milhões de reais, foi leiloado por menos de 1 milhão. Um escândalo que virou até reportagem no Domingo Espetacular. Sem opção, passou a viver de favor com uma filha. De galã da Globo a morador dependente em questão de poucos anos. Hoje, aos 71 anos, Mário vive de forma simples, longe dos holofotes e sem o mesmo brilho nos olhos de antes. É difícil imaginar que um nome tão importante para a dramaturgia tenha sido esquecido assim. Mas sua história serve como alerta e também como espelho de uma indústria que raramente perdoa o envelhecimento. Você lembra de algum papel marcante do Mário Gomes? Conta aqui nos comentários e vamos dar visibilidade para quem um dia foi protagonista na vida de tanta gente. Francisco Carvalho. Francisco Carvalho talvez não tenha sido o rosto mais famoso da Globo, mas sua voz, sua presença em cena e seu talento estavam ali, firmes, em algumas das maiores novelas que o Brasil já assistiu.
Ele participou de sucessos como Rei do Gado, Por Amor, Chocolate com Pimenta, Mulheres Apaixonadas, O Profeta, Senhora do Destino. E a lista não para por aí. Durante muitos anos, Francisco foi aquele ator versátil que transitava entre papéis sérios e cômicos com maestria. Sempre entregue, sempre intenso, mas sem o brilho midiático que protege os grandes nomes da decadência. Em 2012, após sua participação em Salve Jorge, o ritmo dos convites começou a diminuir. E o que veio depois foi um período difícil, silencioso, quase invisível. Em 2014, ele surpreendeu os fãs ao recorrer às redes sociais pedindo trabalho. Isso mesmo, pediu ajuda aos colegas de profissão no antigo Twitter, dizendo que precisava de oportunidades. Era o reflexo de um artista experiente, implorando por reconhecimento. As dívidas vieram. Sem novos contratos, Francisco teria recorrido a empréstimos para pagar despesas básicas, como comida e aluguel. O pouco patrimônio que possuía foi sendo vendido, pouco a pouco, para manter a vida minimamente digna. Apesar da dificuldade, ele não desistiu. Fez participações menores em algumas novelas, como Verão 90, em 2019, e se manteve ativo no teatro sempre que podia. Em 2023, voltou aos palcos ao lado da lendária Lucélia Santos, na peça Vozes da Floresta. Eu sou Lucélia Santos e estou aqui no Sesc Ipiranga com meu colega Francisco Carvalho e nós estrearemos agora, dia 29 de abril, Vozes da Floresta. Um respiro, um sopro de esperança, mas ainda longe da estabilidade que ele merecia. Francisco é mais um entre tantos que fizeram parte da história da televisão brasileira, mas que, sem contratos longos e sem garantias, acabam desamparados quando o sucesso passa. Quantos talentos ainda estão por aí, escondidos atrás da falta de oportunidade? Você se lembra do Francisco em alguma novela? Deixa aqui nos comentários o papel que mais marcou você. E compartilha esse vídeo, porque ele ainda merece ser lembrado. E então, qual dessas histórias te tocou mais? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem também cresceu assistindo esses artistas. Não deixa essas trajetórias caírem no esquecimento. E ó, já tem outro vídeo te esperando na tela. Clica aí e vem comigo para mais uma história marcante.